Bom dia, estamos iniciando a nossa live aqui no Facebook. André Capiberibe já entrou em contato, já estamos conectados aqui com a Rádio Assunção. Daqui a pouco a gente entra no ar também pela rádio. E aqui, como sempre faço, eu gosto de agradecer àqueles que compartilham o nosso vídeo, que ajudam a ampliar a nossa audiência. E no vídeo de ontem, o Miller, a Inês Mororó, o João Marcelo, Socorro Lopes, o Mábio Espinosa, Sandra Cabral, o Fernando Castelo Branco, o Edival Filho Ajuda, lá de Sobral, o Bivar Guimarães, o Olavo Souza e a querida Rose Capistrano, cada vez mais querida, compartilharam o nosso vídeo. Eu agradeço e renovo aqui o apelo para vocês voltarem a compartilhar, a comentar, a fazer um like, alguma coisa, para ajudar o tráfego nas redes sociais do nosso vídeo. Um bom dia para quem já está também aqui, como a Socorro Lopes, a Ana Maria, a Fabiana Albuquerque, a Sandra Brigetti, o João Abraão Inocêncio Costa, que já entraram, já estão aqui no Facebook, prestigiando a nossa live. O programa Hora da Notícia está ao ar há quase 2 anos na Rádio Assunção. Nós estamos honrosamente no 2º lugar no programa de rádio jornalismo, do radialismo cearense, né? Bom dia para o Issa e para Geles Vieira, bom dia. Vai ao ar todo dia, de 5 às 7 da manhã. Eu entro a partir das 6 horas, mas desde as 5 horas os jornalistas André Capiberibe e Renato Abreu estão lá nos estúdios da Rádio Assunção, tocando o bar, comentando as notícias, trazendo os fatos do dia para conhecimento de você, para você amanhecer bem o dia, amanhecer o dia bem informado e com a opinião sobre os fatos que estão acontecendo na nossa ótica, na ótica dos outros 2 jornalistas. Socorro Lopes, bom dia, querido amigo, um dia de muitas bênçãos para você, um programa de muita interação. Beijinhos. Beijinhos, Socorro Lopes, tem um carinho muito grande pela gente, é bom ter você entre os nossos ouvintes. Helena Soares também acabou de entrar. Rodeci, bom dia. Vamos entrar agora na rádio. Dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Kleber. Renato Abreu. 6 e 8 voltamos. Luciano Kleber, bom dia. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia, os nossos queridos ouvintes da Rádio Assunção Cearense de Fortaleza, da Rádio Ressurreição em Sobral e da Rádio Princesa do Norte em Morrinhos. Lá em Morrinhos também a Web Rádio Morrinhos do Oderno retransmite o nosso programa. Um bom dia especial aos queridos ouvintes que já entraram em contato aqui pelo WhatsApp 96161470, como o Wellington Pereira de Maranguape, professor Vinícius Soares do Montese, o João Mereré lá do Trairi, Coronel Sérgio Gomes, o Antônio José, o Marcos Aurélio, o Orlando Inocêncio, o Odair, lá de São Paulo, dizendo que definitivamente não vai mais votar no Ciro, por causa disso que vocês já comentaram aí, o Moacir Pontes, o Capitão Silva, do Quixadá, o Moreira da Vila Peri, o Walterlando, o Antônio Bezerra, o Carlos Colares, o Alfredo Soeiro, o Jesus Alves de Calcaia, a nossa querida Sandrinha, o Gilardi do Canidezinho e o Wagner Viana. E também a Sandra Cabral, aqui já no Facebook, o Ronilson Sérgio de Boa Viagem e a Fernanda, que nos assiste lá da Polônia. Grande abraço, bom dia, querida. E também para o Adriano Figueiredo e a Graça Gomes. Bom dia, amigos. Luciano, tem uma novidade aí, uma matéria do Valor, como sabe, Tasso Gereissati. Tasso falando em reorganização partidária. E a matéria diz assim, um enviado especial mandado aqui pelo jornal, Fernando Taquiari, que é um jornalista. Ele diz, o senador Tasso Gereissati, um dos principais aliados do candidato Tucano à presidência, do Nordeste, não descarta a possibilidade da criação de um novo partido após as eleições. Diz que é preciso esperar o pleito passar, que muitos governadores e senadores mencionam esta possibilidade. Vamos ver o resultado das eleições. Esse sistema político, os partidos no Brasil faliram. A reforma política terá que ser bem profunda, do jeito que está, é ingovernável. Nenhum dos candidatos conseguirá fazer alguma coisa boa e sustentável se não houver uma forte reformulação política. Vamos aguardar o resultado das eleições de Tasso Gereissati. Aliás, o Tasso está hoje também no Estadão. A manchete no Estadão é dizendo que o nosso grande erro foi fazer parte nosso grande erro foi ter entrado no governo Temer. E aqui é que a gente diz que hoje é um oportunismo do Alckmin,
querer brigar e falar mal do Temer, porque a gente lembra, nós discutimos bastante isso aqui na época, lá atrás, quando o Tasso defendia a retirada de todos os tucanos do Planalto, do Palácio do Planalto, e o Alckmin estava do outro lado, defendendo que deveria ficar. Então, o Tasso tem moral para criticar o Temer, o Alckmin não teria essa moral. Então, o Tasso está de novo aí sendo um norte para esse partido que está em frangalho. Se o Alckmin não ganhar essas eleições, ou não tiver um bom desempenho, os tucanos terão que realmente repensar o que deve fazer para o seu partido. Deixa eu dar um abraço para o Zezinho Albuquerque, a Jane Damascena, Ellen Bezerra. Mas antes de entrar nesse assunto político, eu gostaria de pedir um pouquinho da paciência de vocês para atender o José Medeiros, que é um caso que acho que atende muita gente. Ele está denunciando que os beneficiados na Previdência que têm seguro por doença, né? Então estão sendo chamados para realizar a perícia médica, né? Até aí tudo bem, porque há muita fraude na Previdência e tem que saber se realmente estão doentes, continuam doentes, né? É o nosso dinheiro, eu acho que tudo bem, vai lá que a Previdência possa fazer isso. O problema é o descaso com que fazem isso. Então esses segurados que já estão doentes, né, já tem um problema de comparecer os órgãos para fazer a perícia, quando chegam lá, e ele está se referindo especificamente ao caso de Acaraú, mas diz que é uma regra geral, diz que o beneficiário, quando chega lá, não tem médico para fazer a perícia. E o que acontece com o beneficiário? Se não tem médico, foi um problema da Previdência, e não do coitado do beneficiário que já está doente e foi lá. Se ele está indo lá, porque ele realmente está doente, vai comprovar o seu estado de saúde para manter o recebimento do benefício. Chega lá, os médicos não tem nenhuma satisfação para eles, eles são orientados a entrar de novo no site do NPS, da Previdência, no 135, veja como é, ele é chamado, é notificado para comparecer, então ele tem que ir ao site, aí faz um agendamento. Isso passa um tempo, ele espera esse tempo e vai lá no órgão da Previdência para se submeter a essa perícia. Quando chega lá, não tem médico. E, em vez de a Previdência dar uma solução e já dizer, olha, volte tal dia assim assado, ele é orientado a, de novo, participar desse processo e como se a culpa tivesse sido dele. Um outro amigo, estou retornando a esse caso, tem um outro amigo pedindo um processo de aposentadoria, ele vai ao site, leva um tempo para agendar, não é fácil, há muita gente pedindo isso, certamente, principalmente quando se fala de reforma da Previdência, eu entendo, né, que deve estar havendo um corre-corre muito grande para o órgão. Aí, o que acontece? Ele passa pelo menos um mês para agendar, aí disse especificamente, foi no órgão da Unifor, aí quando está no dia anterior à ida para lá, ele recebe um telefonema, nesse caso pelo menos telefonaram, lá a Unifor, o órgão da Previdência da Unifor, dizendo, olha, amanhã não haverá atendimento porque vai ter uma festinha de congraçamento interno. E o cara diz, olha, mas como é que eu tenho a ver com uma festinha de congraçamento? Eu esperei um mês e pouco por esse agendamento. E outra coisa, todo o agendamento que eu tive foi feito por escrito. E como é que vocês me telefonam? Me mandem, por gentileza, um e-mail, me façam uma coisa formal. A Previdência simplesmente deixou para lá, ele não teve como ir, ele teve que ir de novo, entrou em contato com a ouvidoria, não deu em nada, então é um descaso total com quem participa da Previdência. Quer dizer, a Previdência, além de estar nesses problemas todos, de não pagar direitos, de tentar fazer, ela tem esse descaso com os segurados. Pois não, Renato? Onde foi isso? Aqui é o José Medeiros. Qual dos dois casos? Do da aposentadoria foi a Previdência... Esse negócio aí de desmarcar coisa porque valeu uma festinha. Uma festinha interna. Esse congressamento foi na Previdência da Unifor, que aqui em Fortaleza tem a agência da Unifor aqui na Aldeota, ali na Desembargador Moreira, tem em Messejana, lá perto do terminal, tem na Unifor e tem também na Bezerra de Menezes, se eu não me engano, pelo menos essas aí eu tomei conhecimento. Então, e o tratamento diferencia, os procedimentos são diferenciados de uma para outro quando é um órgão só. Um empregado trata de um jeito num órgão, numa agência, no outro trata de outro, e o mais absurdo foi isso. Esse órgão lá da Unifor teve a gentileza de ligar para o cara, olha, vamos desagendar, você pode marcar para outro dia, como é que é, porque amanhã nós vamos ter uma festinha de congraçamento aqui, interna, e não haverá atendimento externo. Isso é um descaso total. E esse descaso maior, que o Zé Medeiros está contando, né, é que eles chegam lá, não há nenhum aviso, né? Nesse caso da Unifor, o cara ainda ligou.
olha, não venha não, porque não haverá atendimento externo. Nos casos dos segurados, da denúncia aqui do José Medeiros, eles não são nem avisados. Eles fazem um agendamento, vão ao órgão para fazer a perícia, e quando chega lá, não, o médico não veio. Sim, eu faço o quê agora? Você volta para o site e faça um novo agendamento. É um absurdo isso. Não, isso é desrespeito, amigo. Quem Total. paga é o público. Quem paga o público somos nós. O funcionário é público, sabe por quê? Porque ele é pago por dentro do povo. Isso é um absurdo o negócio desse. É verdade. Luciano, e o Bolsonaro, Luciano? O que você quer saber do Bolsonaro? O que é que o amigo avalia dessa nova cirurgia do deputado Jair Bolsonaro? Realmente, eu não posso fazer uma avaliação médica, né? A avaliação política, assim, já era esperado, porque até um amigo meu disse, olha, mas Luciano, é muito estranho esse negócio aí, essa sutura mal feita. Eu digo, amigo, você é da área médica, eu acho que até já comentei aqui, se não comentei, estou fazendo agora. Você sabe que numa cirurgia dessa do Bolsonaro, como aconteceu, fatalmente haverá outra cirurgia. Eu não estava desejando mal para o Bolsonaro, mas é porque é muito sensível e, como a gente já falou aqui, eu não gostaria nem de falar os detalhes, porque é muito realmente perigoso e o risco de infecção é muito grande, né? De septicemia, é muito grave, né? Um corte aí nessa região, porque envolve derramamento de fezes. Então, isso para gerar uma septicemia é muito, né, muito complicado. Então, aconteceu dessa nova cirurgia. Foi, de novo, uma cirurgia sensível, né, bem sucedida. Ele está rodeado de grandes médicos, mas, como o Renato disse, politicamente, o que acontece? Ele vai levar mais tempo para voltar para a campanha. Isso não é bom, eu acho que não é bom para o Bolsonaro. E a única fala que eu acho do general Mourão, desculpa, do general Vilas Boas, que eu não devia ter falado, é sobre a legitimidade do pleito, né? Que ele diz que, olha, esse caso do Bolsonaro, vão dizer, se ele ganhar, vão dizer que ele foi beneficiado pela facada, né, pelo acidente. Se ele perder, vão dizer também que ele perdeu muita legitimidade porque não teve tempo de fazer campanha. Isso aí é uma coisa muito política e eu acho que é sensível o tema e o general realmente deveria ter se abstraído de falar sobre isso. As outras falas dele, eu acho que não, está correto. Eu acho que quando ele falou que o Lula está fora da lei, que é um senso comum até, né? Não é essa de dizer, tem que deixar para o judiciário. Não, ele sabe que a decisão final será do judiciário, mas como qualquer cidadão, óbvio que ele não é qualquer cidadão, né? Mas ele pode, ali, até como ser político, né? Porque é o presidente ali, ele é também ali das Forças Armadas, é um ser político, embora não deva se imiscuir na política, né? No varejo da política. Ele disse também que essa história da ONU seria uma invasão, um atentado à soberania nacional. Eu também acho, e neste caso ele tem muita propriedade, porque uma das ações, né? Uma das justificativas, um dos objetivos das Forças Armadas é defender o país do inimigo externo. Então, neste caso, seria realmente a ONU querer... Não é nem a ONU, né? É um comitê, duas pessoas, dois técnicos, né? Não são nem representantes de um Estado-nação. Porque o Conselho, quando se fala de Conselho, assim, lá tem 40 e poucos representantes de Estados-nação que compõem a ONU. O comitê, não, são técnicos, são peritos que analisam aquilo dali, né? Não foi nem votado, Luciano. Foram dois, assim, um relator e o outro disse, ok, acabou, assim, né? Não foi nem para um colegiado. E uma decisão liminar. E o Lula e o PT insistem que uma decisão da ONU deve se sobrepor a uma decisão da justiça brasileira. E sendo eles os que foram, porque foi o PT abraçou com entusiasmo a lei da ficha limpa. Muitos acreditam que ela seja inconstitucional, mas na época o PT achou maravilhoso. Votou, era uma lei de iniciativa popular. Mais de 1,5 milhão de pessoas assinaram, fizeram um abaixo-assinado. Como é que dois iluminados peritos da ONU vão passar por cima de 1,5 milhão de assinaturas de brasileiros, depois reforçada pelo nosso Congresso, incluída no arcabouço jurídica, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo STF? Seria um total absurdo, um total contrassenso jurídico acontecer um negócio desse, e daí eu acho vergonhoso aquele voto do Fachin por causa disso.
querer que um tratado qualquer desses seja superior a uma legislação nacional. Então é isso, o Bolsonaro que tinha que dizer é isso, né? Que acho que atrapalha o que ele tinha, o que ele tinha de ganhar, o Bolsonaro, no aspecto aí político, ele já ganhou. Então o que ele tem agora é de voltar para a campanha dentro de umas 2 semanas, ele teria que estar de volta para, olha, eu estou aí, estou vivo, estou pronto para defender o país, para fazer aquilo que eu imaginei, e não se mostrar uma pessoa frágil, né? Porque politicamente isso também não é bom. O senhor andou exagerando, não? Como? O Ciro. Pois é, o general Mourão disse uma coisa que eu acho que é o diagnóstico para o Ciro. É o desespero. Se o Ciro estivesse bem, ele tivesse colocado em primeiro, por exemplo, ele estaria, como teve há pouco tempo, quando ele estava bem, estava subindo, ele estava muito bem, estava contido. Você imaginava, poxa, o Ciro está agora demonstrando aquela sua face de um cara contido, de um cara que não vai dizer bobagens. Ele mesmo dizia isso, ele mesmo brincava até com essa situação. Ele foi, por exemplo, muito acossado na Rede Globo, né? A Miriam Leitão foi até deselegante e desrespeitosa, porque um jornalista não pode fazer aquilo, de ficar fazendo uma pergunta atrás da outra, sem que o entrevistado conclua o raciocínio e a pergunta que ela tinha feito anteriormente. É como se ela não fizesse, é como se fizesse questão da resposta dele. É como se a pergunta dela fosse mais importante do que a resposta dele. Filosoficamente, às vezes as perguntas são até mais importantes do que as respostas. Mas jornalisticamente, elas são tão importantes quanto. Então, ela fazia uma pergunta, ele tentava responder e você via que ele estava ali meio para perder o controle. E ele brincava. Você vê que você não está me deixando nem responder para concluir e estou calado na minha. Então, ali ele fez um esforço, se mostrou muito bem, tanto na Globo News como no Jornal Nacional. Eu acho que foram injustos até com ele, foram muito duros, muito rígidos com ele, e ele se saiu muito bem, ao contrário do que aconteceu ontem. Então, ontem, o general Mourão respondeu bem essa coisa de desesperados, e eu concordo, porque é o desespero. Há uma briga ali, e ele tinha que tomar, ele acha que os dois candidatos, né, que são contundentes, né, nisso eles são muito semelhantes, Ciro e Bolsonaro são muito contundentes nas suas afirmações e às vezes perdem o equilíbrio, tanto um quanto o outro. E são, da mesma forma, recebem, né, o ônus, né, dessas suas falas. Os eleitores estão julgando cada um deles, principalmente pelas suas falas. E muitas das falas do Bolsonaro são desviadas, desvirtuadas, como vejo muito na rede social. Até pessoas muito inteligentes caem porque não gostam do Bolsonaro, porque querem acreditar naquilo dali, costumam veicular. E eu não sou a favor ou contra o Bolsonaro, mas eu sou a favor, eu sou contra as fake news. E de vez em quando vejo amigos, ou quando é um porra louca mesmo nessa história, quando vejo amigos inteligentes, né, que discutem isso, eu faço, olha, mas não é bem isso que foi dito, foi uma outra coisa, né? Ah, mas o sentido, não, vamos ser literais, muitas coisas a gente precisa ser literal. Então, o Ciro, quando foi chamado, quis dar uma de autoridade, de mostrar autoridade, e ele, na verdade, mostrou um pouco do viés autoritário ontem. Falar do general Mourão, que foi chamado a ele, olha, o que você acha, general Mourão, dizendo isso e aquilo outro? Aí ele disse, estaria demitido, fosse no meu governo, estaria demitido, tudo bem, e certamente pegaria uma cana. Não sei como é que é essa cana, ele teria que dizer em que circunstância, qual foi o ferido, houve uma quebra de hierarquia, né? Porque o general só poderia ser acusado de quebra de hierarquia, como agora foi feito lá no Uruguai, o Tabarés mandou prender o general, porque o general estava vociferando, né, estava indo contra a reforma que ele está propondo lá. Ele é o chefe de governo, e o general estava criticando o chefe de governo. Aí vai lá. Aí há uma quebra de hierarquia e ele pode ser preso, estaria na nossa Constituição. E o Ciro, que se diz operador do direito, que eu acho que ele não é, ele pode ser o cara até OAB, mas ele não é conhecido exatamente como advogado, né? Você não conhece eu não conheço a militância de advogado de Ciro, mas tudo bem, seu conhecimento jurídico vai lá. E ele foi logo dizendo, né, de acordo com a Constituição, ele seria demitido e talvez pegasse uma cana. Vai lá que ele botou um talvez, mas teria que ser mais explícito. E aí, obviamente, é uma questão polêmica, e jornalista ama esse tipo de coisa, né? Caíram como abutres
em cima do Ciro, e tão correto, né? Porque a frase é forte, né? Isso gera manchetes, nós estamos aqui comentando por causa disso, né? Então isso gera realmente audiência, e jornalista adora audiência, tanto nós estamos aqui também comentando isso, né? Pois bem, aí quando foi chamado a explicar, mas por quê, né? Ele disse, olha, porque, na verdade, eu conheço o general. Aí quando foi se explicar, ele foi piorando a situação dele. Em vez de ele dizer, olha, pisou na bola, o Mourão, conheço ele, eu sei que ele não é disso, então, num momento aí, acho que de crise, viu uma pessoa sendo atacada, achou que poderia ser um golpe à democracia e fugiu um pouco da sua sobriedade e prudência que deveria por exigência do cargo. Podia ficar por aí, Ciro, ele tinha inteligência para dizer isso daí, mas não. Ele foi fundo, ele foi como uma facada, né? Deu uma facada nas Forças Armadas, foi mais fundo, né? Foi mais, adentrou na questão. Ele foi dizer assim, eu entendo o general Mourão, e o que ele está falando isso aí é as cadelas no cio dentro das Forças Armadas. Então, ele partiu de uma agressão, que poderia ser uma agressão pessoal ao general, e foi para uma agressão institucional. Porque ele disse que parte das Forças Armadas brasileiras seria golpista. O que ele está dizendo é isso daí, vamos ser muito claros, não tem como fugir disso daí. Ele está dizendo que o general disse aquilo dali, foi um pouco além do que ele deveria dizer, para acalmar um segmento das Forças Armadas que, pela especulação do Ciro, estariam prontos para fazer uma intervenção, para dar o golpe depois da facada do Bolsonaro. Eu acho que não tem outra saída, né? Aí perguntaram, mas o que é mesmo essa cadela do Ciro? Ele foi de novo entrando, né? A facada foi se aprofundando. Não, porque esse general Mourão, que é um jumento de carga, para quê essa expressão? Para que essa estupidez contra um general do Exército Brasileiro? Porque é isso contra um adversário. Outro dia ele chamou o Bolsonaro de câncer. O que é que se deve fazer contra um câncer, né? Ele tem que medir um pouco essas suas palavras, essa sua verborragia, porque ele já perdeu muito. Eu acho que, nesse momento, perde menos do que perdeu lá atrás, porque parece que essa sociedade das redes sociais está querendo cada vez mais sangue, né? Parece que querem ver sangue na arena, parece que é como aquela disputa lá romana, e querem ver sangue na arena. Se não tiver sangue, parece que o espetáculo não terá sido bom, não terá valido o ingresso. Aí foi chamar o general Mourão de jumento de carga. O problema é que esse jumento de carga que está aí tem respaldo dentro do Exército. Então, se ele tem respaldo dentro do Exército, eu acho que seria mais um motivo para ser respeitado pelo Ciro Gomes. Da mesma forma que devem ser respeitados os eleitores de Bolsonaro. Porque eu conheço eleitores de Bolsonaro de várias categorias. Aliás, uma curiosidade ontem, que eu achei muito doida, né? Toda a minha pesquisa com o pessoal do Uber sobre as eleições. Então, o cara era de Minas, está aqui porque a mulher veio fazer residência médica e está ganhando dinheiro aqui com o Uber, né? O Uber traz essa facilidade, né? Onde está, você tem lá o seu emprego. Mas se fosse aqui, quem você votaria? Diz, olha, eu votaria no Lula. É sim, mas o Lula não é candidato. Pois é, como o Lula não é candidato, eu votaria no Bolsonaro. Olha que coisa, né? Ele foi no espectro ideológico de um lado para outro. Então, ele que originalmente seria, né, um eleitor lulista, está passando para o outro lado. Disse, eu votaria no Bolsonaro e no Amoedo. Então, para ele, seriam as pessoas que podem dar uma melhor condição do país, de melhorar a partir daí. Então, dizer que essas pessoas querem o mal do país é uma retórica que não faz bem também à inteligência do Ciro. Eu entendo por que ele agride os eleitores do Bolsonaro. Primeiro porque ele vai fortalecer, vai consolidar a sua imagem de esquerdista, que está na esquerda, e que quer o voto dos lulistas. Ele sabe que não tem o voto dos petistas, nem terá o voto do Bolsonaro, porque o voto do Bolsonaro está consolidado, 74% que dizem votar no Bolsonaro, também dizem que não votariam no outro candidato, que já está consolidado o seu voto. Enquanto que os eleitores de Ciro, pelo menos 11% acham, olha só o perigo do Ciro, né? 11% acham que ele é um indicado de Lula. Então, Ciro hoje vai continuar batendo no Bolsonaro,
começou a bater no Haddad, como a gente até tinha falado aqui, não é que a gente seja profeta, mas logo mesmo de estava falando. Ontem aconteceu a mesma coisa, eu falei, o Haddad vai começar a bater no Ciro, também começou a bater. O Haddad agora vai bater em todo mundo, o Haddad não. O Alckmin vai bater agora em todo mundo, vai continuar batendo no Bolsonaro, vai bater mais fortemente no Ciro e vai bater também na Marina, porque estão todos embolados ali no meio de campo. A pesquisa do Datafolha deu um ânimo, um alento muito grande para o Ciro. Mas, obviamente, ele é inteligente também, os seus assessores e aliados, a entender as 3 pesquisas que houve como que uma estagnação. Ele teria crescido no Datafolha, parou no BTG e desceu um ponto. Dentro da margem, ele desceu no Ibope. Então, ele não cresceu. E o Bolsonaro cresceu e o Haddad cresceu. Então, o Ciro vai ser essa metralhadora agora para tudo quanto é lado. Isso é uma faca de 2 gumes, né? Brincar aqui com o Ciro Gomes, porque pode consolidar o voto que ele já tem, mas não ganhar nenhum outro voto. Se não acontecer isso, ele não estará no segundo turno. Muito bem. Luciano, vou mudar aqui um pouco de assunto. Hoje assume o Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Esses 2 dias, andei ouvindo algumas coisas que ele está dizendo. Eu estou achando, né, velho? Não sei se é retórica dele, para passar um verniz, para dar assim, uma capa assim, de credibilidade que ele precisa, porque ele assume sua enorme desconfiança do meio jurídico, da sociedade, tendo em vista as ligações que ele sempre teve com o PT, com o Zé Disseu, né? Algumas decisões dele, inclusive como ministro, né? E aí tem uma história dela que ele recebe uma bolsa aí do escritório da mulher dele de 100 mil, não muito bem explicado, porque o antagonista todo dia toca nesse assunto e ele não responde. Enfim, mas eu tenho gostado do que eu tenho ouvido dele. Repito, pode ser só mise-en-scène para ele, digamos, pedir, ele está pedindo para a sociedade, para me dar um tempo, confie em mim, que eu vou presidir a corte de uma forma republicana. Você acredita nisso? Eu acho que o Toffoli está indo no caminho correto. Deixa eu só abraçar o Luiz Edmar, que ele está me corrigindo. Se eu disse isso, eu me desculpo. Disse, Luciano, você trocou, quem seria demitido seria o Vilas Boas. Claro, porque o outro está até na reserva, então, e não o Mourão. Se eu disse que o Ciro demitiria o Mourão, vocês me perdoem, porque seria o Vilas Boas. Quem está no cargo é o Vilas Boas. Deixa eu dar um abraço para quem está aqui no Facebook. Eu estou aqui na live do Facebook, quem está só no Facebook pela primeira vez aqui, essa é a transmissão do programa Hora da Notícia, que é veiculado todo dia de 5 às 7 da manhã. Desde o início estão lá nos estúdios da rádio os competentes colegas jornalistas André Capiberibe e Renato Abreu. E eu aqui entro a partir das 6 horas também no Facebook. Esse programa é retransmitido também na Rádio Ressurreição de Sobral e Rádio Princesa do Norte, em Morrinhos. Abraço para o Zezinho Albuquerque. Como é? Só para o ouvir que falou aí, demitir o presidente pode, mas negócio de prender não pode. Pois é. Prender foi que achei estranho, né? Eles respondem na justiça militar. O presidente, por mais que seja o comandante em chefe, ele não tem gerência na justiça militar. Mandar prender um general, ele não pode. Demitir, ele pode, ou carga por cima. Bom dia para Ellen Bezerra, o Flávio Cavalcante, Ayrton Mourão, Josefina Peralta, o Sérgio Porto, João Ferreira Sobrinho, Edival Filho Ajuda, o Marcílio Aires Martins, Expedito Boto, lá de Sobral, Cícera Lopes, Edilva Alves, Jane Azeredo, Sâmara Brandão, Fabiola Duran, Olavo Souza, José Medeiros, Cícero Santos, Vera Martins, lá de Aracaju, a Tuquinha Freitas, o Marcos Fernando Cavalcante Almeida, a todos vocês, Graça Mesquita, Felipe Moraes, Heriberto Porto, Fernando Castelo Branco, Fátima Rousseff e muita gente por aqui. Sinto falta de umas aqui, especificamente da Rose, né? Gosta de cutucar a gente. A Gorete Alencar, o Abílio Araújo, o Elano, grande abraço para vocês. Então, eu estava citando aqui, Renato, eu não sei se ele pode ou não prender, mas seria assim, se o cara descumprisse realmente alguma disciplina militar. Nesse caso, não seria um questionamento político, ele pode ser demitido a qualquer hora, fazendo... O Ciro pode olhar para a cara dele, não gostar e demitir. Porque foi ele quem colocou no cargo, quem colocou no cargo pode tirar a qualquer momento. É adjunto, né?
Alô? Pois não. É demissível, né, Luciano? É demissível a qualquer hora. Quem colocou o chefe que coloca uma pessoa no cargo, ele também tem o direito, né, o poder de tirar a qualquer hora, gostando ou não precisa nem da justificativa, né? A justificativa geralmente é política. Se ele achar que o cara perdeu a confiança, não confia mais, ele demite e acabou-se. Porque não, perdi a confiança, eu não quero mais, quero agora uma outra pessoa que eu acho que fica melhor no cargo. Exatamente. Luciano, que consta a respeito do Ciro Gomes, que ontem ele foi ao encontro com artistas, encontro tal, organizado pela ex-mulher do Ciro, a Patrícia Pilar, né? Um negócio bacana. A Patrícia Pilar estava com o novo esposo, o Ciro com a nova mulher dele, a nova companheira, realmente algo muito bacana, bem civilizado, e enfim, o Ciro aí se articulando, fazendo apresentação. A civilidade é o que se espera. Bom dia para Antônio Brito, lá no Distrito Federal, a Madalena Torres, sensatez que encanta os ouvintes, Moisés Soares. Sou sobalense e voto no Ciro, mas às vezes o nosso conterrâneo exagera. Realmente, eu conheço muita gente que diz, Luciano, eu amo o Ciro, quero muito votar no Ciro. Eu acho que ele deveria ficar calado, porque cada vez que ele fala essas coisas, eu fico sem vontade de votar nele. Vou votar nele, continuo votando, mas ele me dá razões para não votar, né? Então ele devia realmente pensar mais um pouco nas suas palavras, mas talvez queira isso daí. Só uma outra coisa assim, hoje está no CNI, é notícia hoje, eu acho que está correto, né? Está abrindo investigação, a gente já falou ontem aqui, dos procuradores. Estava vendo aqui, olha, abriram 3 ações contra o Haddad agora nesse período eleitoral, logo que o rapaz se coloca como candidato, algumas contra o Alckmin e 2 ao mesmo tempo contra o Beto Richa, prisão do Beto Richa, e agora o governador Azambuja, lá do Mato Grosso do Sul. Então, há realmente uma suspeita, nisso o Ciro tem razão, tem que voltar para a caixinha, de que o Ministério Público esteja agindo politicamente. Essa do Haddad é de 2013, outra é de 2015, tem outras de 2014, porque exatamente agora, durante a campanha eleitoral, uma campanha curta, né, quiseram isso, porque, veja bem, os procuradores são amigos também de poderosos, e há poderosos que são contrariados, né, politicamente. Hoje o Estadão está colocando que, olha, nos Estados Unidos, lá a Procuradoria emite, toda a vida que tem eleições, emite lá uma nota falando da sensibilidade do momento político. Não é que a gente queira que, olha, vamos parar com isso daí só por causa da política, não. Mas parece que está havendo um inverno. Por causa da política, essas ações estão sendo agora, de forma assodada, sendo apresentadas e até com a prisão do cara. Eu acho que todos devem ser punidos. Agora, e outra... Quando você vê isso daí, a quantidade de gente que tem ficado de fora, as escolhas, né? Tem 4 candidatos aí que estão sendo bombardeados, mas o Renan Calheiros é o mais conhecido de todos, tem ações de não sei quanto tempo e nada tem contra ele. Aí, de repente, tem... É uma coisa seletiva, né? Pois é, esse é o problema, e isso fere o judiciário brasileiro, em quem nós temos que depositar toda a nossa confiança, né? Embora a gente não possa ser ingênuo de que há também malabarismo políticos dentro de todos os estamentos administrativos do Estado brasileiro. Agora só faço... Mas não pode extrapolar, não é, Renato? O caso do radar que você citou, eu até acho uma coisa, mas o caso do Beto Richa, eu discordo um pouco, porque ali é um negócio muito sério. O Moro foi quem determinou, inclusive, já a apreensão, o bloqueio de dinheiro. E o Beto Richa tem um detalhe, ele está candidato ao Senado querendo se escudar no mandato de senador. Então, tem que ver isso aí também. Mas veja, Renato, ele está sem foro. No caso do Richa... Porque não é só indício, não. Há um fato material que indica corrupção. Não, isso aí sem problema. O que eu acho assim, porque nesse momento eleitoral, ele está sem foro desde abril. É muito mais sério, e aí eu acho que não é porque é eleição que a justiça vai deixar de agir, deixa o cara se eleger senador. Não, o problema é só o calendário eleitoral, né? Porque o Beto Richa está sem... Muito Beto Richa, até porque se eleito teria um saldo conduto. Pois é, então eu acho que o caso do Beto Richa, esse Beto Richa, para mim, é uma procura da decepção, que era um grande governador do Paraná, eu até tinha assim, a distância, para não conhecer de pé, uma certa... Olha, precisa fazer Precisa fazer uma correção aí, viu, André? Não é salvo-conduto, não. Houve mudança aí. O foro privilegiado
Mas ele vira senador, Luciano, aí tem ali os seus pares, né? Quer dizer, ele tem uma proteção. Não, tem um foro privilegiado. Mas o que eu quero dizer é assim, desde abril, o Beto Richa, que era governador, desde abril ele está sem foro privilegiado. Então, eu sei. O que eu quero dizer é assim, que de abril, o Ministério Público teve de abril até agosto, por exemplo, todo o tempo do mundo, né? Essas ações não eram de agora, para entrar, para mandar prender. O que eu acho assim, por que todas essas ações estão explodindo durante o período eleitoral? E outra coisa assim, hoje não tem mais foro privilegiado para crimes cometidos antes ou que seja alheio ao exercício do mandato, certo? Antes, eu concordo com você, André, era um salvo-conduto. No caso de presidente da República, aí sim, continua um salvo-conduto. Se houver algum problema, alguma investigação, alguma denúncia, algum inquérito contra alguns dos candidatos que estão aí, se eles forem eleitos, todas essas investigações são sobrestadas. Nada mais anda a partir dali. São sobrestadas e são retomadas sem que haja prescrição de prazo, né? É como se fosse ali um hiato, uma hibernação jurídica, enquanto eles estão no mandato. É uma armadura, né? Um escudo protetivo para o cargo de presidente da República, só no caso de presidente da República. Nos demais casos, eles só responderão, só terão o benefício do foro em função do cargo para crimes cometidos durante o mandato e que seja do mandato. Se for um crime alheio, se ele roubou, por exemplo, é um crime alheio ao mandato. É só para crimes que sejam do mandato, né? Que se ele for, digamos que ele disse lá alguma coisa contra, digamos o Ciro, fosse um senador e essa língua dele, ferina, difamasse alguém, então alguém entraria com processo contra ele, mas ele iria responder no foro privilegiado, porque ele teria dito aquilo ali, por exemplo, na tribuna, exercendo o cargo. Mas se houvesse, por exemplo, o Ciro roubou, né? Estou fazendo aqui, vamos tirar o Ciro, né? O candidato X roubou. Isso aí não tem nada a ver com o cargo, portanto, ele não teria foro privilegiado e seria processado na esfera comum. Ô, Luciano, olha aqui o que é que diz o Cláudio Humberto na sua coluna. O Zé Disseu, que está solto graças ao Lewandowski, ao Dias Toffoli e ao grandíssimo Gilmar Mendes, que ele era para estar na cadeia, eu não sei como é que o Zé Disseu está solto ainda, porque ele é condenado já 2 vezes, é um bandido corrupto, né, e devia estar preso. Vai deixar o homem solto, ele agora está distribuindo vídeos, agitando a militância do PT, dizendo que tem que ir para a rua, que é nós contra eles, que os golpistas, não sei o quê, e agora ele está articulando, já para o segundo turno. Eu acho que o Zé Disseu, ele já acha que o Haddad está no segundo turno, não sei de onde ele tirou isso, porque as pesquisas estão mostrando que ele tem chance, mas não está lá ainda não. O Zé Disseu já está articulando para o segundo turno, diz aqui o Cláudio Alberto, uma aliança com o MDB. Em alguns estados onde o MDB é muito próximo do PT, aí cita aqui o Ceará, cita o Alagoas, cita o Pará, exatamente por trás desse acordão estaria um compromisso do eventual governo petista de sufocar a Lava Jato e, com isso, né, fazer a festa dos corruptos do Brasil, que o MDB está cheio também. Né? Olha, há muitos indícios de que o Haddad pode ir para o segundo turno, certo? Mesmo que não houvesse esses indícios, e há bastante, né? Porque o viés dele, enquanto a Marina está caindo, o Ciro estagnado, o Haddad está em ascensão. Ele tende ainda a crescer um pouquinho. Eu também acho que o possível segundo turno será entre Haddad e Bolsonaro. Mas mesmo que não estivesse, é próprio do Zé Disseu, até para ativar a militância, né, para botar ânimo na militância, acreditar nisso daí. O chato é o objetivo, né, que ele tem por trás disso daí, que seria combater a Lava Jato. Aí seria realmente um absurdo. Bom dia para Sandra Cordeiro, lá do Jockey Clube, o Tasto Forte do Aracati, o Moacir Pontes, Rosaná Ribeiro, o Máximo Manuel dos Santos, lá em Minas Gerais, o Marcelo Espíndola, e também para Marlene Brum, que estão uns no WhatsApp e outros aqui no Facebook. Quero que vocês compartilhem o nosso vídeo e comentem, né, nosso vídeo. Ajudem a gente, né? Me chamou a atenção ontem uma pesquisa que saiu do antagonista. Do ponto de vista das intenções de voto, bate com a do Ibope. O Ibope está com 26, aquele negócio todo, consolidado no voto
voto espontâneo, o eleitor dele é o mais decidido a votar nele, isso você já comentou aí. Mas o que me chamou a atenção foi o índice de rejeição. Aí, nesse ponto de rejeição, os dados da pesquisa que o antagonista fez com o Paraná Pesquisa do Empíricos, que é um instituto de pesquisa, é totalmente diferente do que deu o Datafolha, nem se fala. Aliás, o Datafolha está muito discrepante nas pesquisas, e parece que vai sair uma pesquisa dele agora sexta-feira, pode ser que ele se aproxime do Ibope, que está uma discrepância grande. No caso da rejeição, os números são completamente diferentes. Veja bem o que dá a pesquisa. Rejeição para presidente. O candidato mais rejeitado nessa pesquisa é o senhor Henrique Meirelles, do MDB, que tem 63,9% de rejeição. Em segundo, está Fernando Haddad, do PT, com 62,6% de rejeição. Em terceiro, Geraldo Alckmin, do PSDB, que tem 60,3% de rejeição. Em quarto, aparece o candidato João Amoedo, do Novo, com 59,9% de rejeição. Em quinto, Marina, com 54,8% de rejeição. Em sexto, Jair Bolsonaro, 53,2% de rejeição. Em sétimo, Ciro Gomes, 52% de rejeição. E o outro menos rejeitado, rejeição baixa, é o Álvaro Dias, do Podemos, que tem 45,2% de rejeição. É um quadro totalmente diferente do que estou dando por aí. É um índice de rejeição altíssimo de todo mundo, o que demonstra, a minha leitura é essa, aquele sentimento de rejeição generalizado, mas que eu acho, e as pesquisas estão dizendo isso, que o eleitor vai engolir um pouco a rejeição, uma parte dele, e vai escolher um para votar, porque as pesquisas estão mostrando também que está caindo o indicativo de branco e nulo, na medida que a eleição vai se aproximando, o que é um indicativo, estou afirmando, que muita gente que hoje rejeita, vai na largada e dizer, rapaz, mas eu vou escolher esse. E termina escolhendo. Agora, essa rejeição aqui é totalmente diferente das que deu o Ibope agora recentemente. Você tem razão. É um desalento geral, né, dos eleitores contra os políticos em geral e contra os candidatos que estão aí. Nós somos obrigados a votar e votar nesses que estão postos, né? Não há outra alternativa. Você vai lá, anula, vota em branco, ou tem que escolher um deles. Bom, na última pesquisa tem revelado isso também, o número de... o programa eleitoral, né? Muita gente fala, o programa eleitoral é chato, ninguém assiste. A Folha hoje está dizendo que houve um acréscimo de 14% na audiência em relação ao horário eleitoral das últimas eleições. E só pode ter sido isso, né? O horário eleitoral tem ajudado a diminuir o número de votos brancos e nulos, como estava na última pesquisa. Eu preciso registrar a linda senhora moça lá de Teresina, Luísa Soares, assistindo o nosso programa, a Luísa Soares, o Luiz Carlos, o Nóbrega de Pentecoste, a professora Jandira do Carmo, foi minha professora quando eu era criança, foi uma das minhas primeiras professoras, da honra de assistir. E mais honrado ainda com a audiência da querida jornalista competente Kelly de Castro, assistindo o nosso programa no rádio e no Facebook. Bom dia para Liberty Bautista, Cleiton Arruda, Terezinha Maranhão, que também, Jorge Luiz Jorge, que também mandaram o seu bom dia agora também aqui na live do Facebook. Grande abraço, Renato Abreu, grande abraço, querido André Capiberibe, abraço aos nossos queridos ouvintes da Rádio Assunção Cearense de Fortaleza, os ouvintes lá de Sobral, tem muita gente de Sobral escutando a gente, a audiência é muito grande, viu? Lá pela Rádio Ressurreição, a rádio do Padre Sadoc de Araújo, que tem o Bené Gomes à sua frente, e também Morrinhos, e ali nas vizinhanças, que recebe o nosso áudio, o nosso som, pela Rádio Princesa do Norte, rádio que é dirigida pelo nosso querido amigo Maírton Feitosa, e também é expandida a audiência com a web Rádio Morrinhos do Oderno Santos. Grande abraço, amigos, tenham um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Bom dia. Terminando a nossa participação na rádio, dar um bom dia para a Penha, que acabou de entrar. Um grande abraço a todos vocês. Até amanhã, e renovo o meu pedido para que vocês façam algum tipo de comentário, nem que seja um bom dia, um oi, porque isso ajuda no tráfego das redes sociais, mas o bom mesmo é que vocês compartilhem para que mais gente
possa ter acesso ao nosso programa e que nossa audiência seja ampliada nas redes sociais. Bom dia, Penha, bom dia, Socorro Lopes. Aproveitem, já que estão aí, clica aí no compartilhar para que seus amigos também assistam ao programa, já que vocês estão aqui e estão gostando. Grande abraço para vocês, um beijo e até amanhã nesse mesmo horário.